Gente, meu coração tá cheio de expectativa. Durante toda a semana eu tava pensando no que eu ia gravar para esse vídeo e foi muito clara a mensagem que Deus queria que eu trouxesse para vocês. E foi impressionante a luta que eu tive essa semana para poder chegar aqui e gravar. E aí, antes da gente começar a palavra, só compartilhando um pouquinho com vocês da vida real, né? Eu me comprometi a todo domingo, 8 horas da manhã, comigo mesma. Eu colocaria um vídeo. E é impressionante, né? Como realmente quando a gente está tentando ir de encontro ali com a palavra de Deus, com espalhar o evangelho, com levar um pouco da nossa história de vida do que a gente tem vivido em Deus para trazer esperança para as pessoas. É impressionante como acontecem muitas coisas para nos paralisar. E esse vídeo mesmo, eu não consegui soltar ele às 8 horas da manhã de domingo. Eu não sei quanto que eu vou conseguir soltar, editar, mas eu coloquei na minha cabeça, não importa o que aconteça, eu não vou parar, né? E eu acho que muitas das coisas que eu já tentei fazer na minha vida, em vários momentos, na verdade, eu sempre, tipo assim, parava, sabe? E eu fico pensando, né? Sei lá, quantas coisas na vida a gente não deixa de colher, por exemplo, porque a gente simplesmente desistiu por conta das dificuldades e tudo mais. E a dificuldade que veio para gravar este vídeo me relembrou isso, né? Que poxa vida, eu poderia simplesmente falar assim, cara, quer saber, essa semana eu não vou gravar então, porque foi muito complicado, foi muito difícil fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, uma batalha enorme, mas a gente simplesmente não pode parar quando a gente se propõe a fazer algo que a gente sabe que é pro nosso bem, principalmente, né, que tá indo realmente de acordo com a palavra de Deus para trazer mais esperança para a vida das pessoas de alguma forma. Acho que algo mais forte move a gente realmente, né? E a gente não pode parar. E isso para tudo na vida. Se a gente tem vontade, né, de ter um corpo saudável, se a gente tem vontade de ter uma vida financeira bem estabelecida, se a gente tem, né, assim, planos, a gente não pode desistir. E a palavra de hoje que eu quero compartilhar com vocês, ela vai muito de encontro com isso. Por isso que eu quis fazer esse link, né? O quanto que nós realmente estamos explorando o nosso potencial. E eu quero explorar mais esse tema com vocês, até trazendo uma metáfora, né, com a agricultura, com as plantas, porque como engenheira agrônoma, eu tive a oportunidade, né, de conhecer um pouco de fisiologia e nutrição vegetal, e Deus tem falado muito comigo, seguindo nessa metáfora, nessa linha de entender como funciona o desenvolvimento das plantas, né, a frutificação, a produtividade e o que o potencial genético tem a ver com isso tudo, né? Então, trazendo um pouco desse cenário, toda a sementinha de qualquer planta que seja, ela carrega um potencial genético máximo, né? Que nada mais é do que o DNA dela e tudo que ela carrega ali para ela ser uma grande árvore ou, né, uma planta de qualquer espécie, né, que carrega ali um potencial máximo de produtividade, né, de qualidade de frutos, né, de produção mesmo, né, o que ela vai produzir na vida dela, ela carrega dentro do potencialzinho que tá naquela semente. E assim como a planta tem esse potencial genético dela intrínseco ali, nós como seres humanos também temos, né? Nós nascemos com um potencial genético. Eu poderia falar genético porque nós somos filhas e filhos de um Deus todo-poderoso, criador do universo, do céu, da terra, de tudo que há. E nós somos filhas do Criador. Então nós carregamos um DNA com alto potencial. E durante a nossa vida, assim como das plantinhas, por exemplo, ao longo da vida da planta, esse potencial genético ele pode ser degradado por vários fatores. Então, a partir do momento em que a sementinha ela sai ali da condição perfeita e ela é lançada no solo, ela começa a passar por vários fatores estressantes, né, que vão degradando o potencial genético máximo dela. Então, por exemplo, se a sementinha ela é lançada em um solo com baixa fertilidade ou com
com baixa disponibilidade de água, de nutrientes, ela vai degradando o potencial genético. Ou seja, se era para ela produzir ali um 100%, agora já no começo da vida dela caiu, por exemplo, para 95%, porque as condições ali, o ambiente dela não é ideal, não é favorável para um crescimento perfeito, né? Isso é normal, isso é natural. Não tem nenhuma planta que ela produz e colhe 100% do potencial genético dela. Isso não existe. Então, nós também temos o nosso potencial genético. Só que de acordo com as circunstâncias da vida a qual somos impostos a viver, o nosso potencial também vai sendo degradado. Então, a produção máxima, ela está ligada não só ao potencial genético que a sementinha carrega, que nós carregamos, como também às interferências do ambiente, né? Então, à medida que a plantinha vai crescendo, se ela sofre ataque de pragas, de doenças, se tem chuva de granizo, se tem seca severa, tudo isso vai impactando na produtividade ali final daquela planta. O mesmo acontece conosco. O ambiente a qual somos expostos, muitas das vezes, ele pode ir impactando o nosso potencial de vida, né? É isso que eu quero trazer hoje para a nossa reflexão. Qual é o ambiente em que a sua sementinha ela foi plantada e ela está crescendo? Em qual ambiente você está sendo desenvolvido? É um ambiente que te traz vida? É um ambiente que te encoraja? É um ambiente... tudo em volta, tá, gente? Falando do seu dia a dia, falando do seu trabalho, falando dos amigos, da sua roda de amigos, das coisas que você faz para lazer, da tua família, né? Tudo o que consome você ou você consome de alguma forma, né? Tudo que você ouve, tudo que sai da sua boca, tudo que entra pelos seus ouvidos, né? Tudo que você lê, que você assiste, por exemplo, de um filme, ou que você absorve, tudo que você se alimenta, né? Porque alimento não é só comida, né? Tudo que de alguma forma está entrando aqui, né? Independente dos sentidos ali, você está alimentando a sua vida de algo, né? Isso tem trazido vida para você, isso tem trazido uma exploração maior do potencial de filho e filha de Deus que você carrega? Ou você está sempre se comparando, você está sempre achando que a tua vida poderia ser melhor, você está sempre pensando que você nunca está satisfeita com as condições as quais você está vivendo, você sempre fica com aquele desejo de que, cara, a minha vida poderia ser melhor, eu poderia estar mais conectada com o meu propósito, ou então você está numa posição onde você está completamente perdida do teu propósito real nessa terra mesmo, você acorda e dorme para trabalhar, ou então para festas, ou então para relacionamentos vazios, né? Para situações que simplesmente não resolvem o vazio existencial daqui de dentro, né? Então, tudo isso vai trazendo para nós uma construção, né? Então, a gente chama de ambiente todas as coisas externas, independente do que são elas, externas ao que está aqui dentro, que é o nosso potencial, o nosso DNA. Então, como que tudo isso está interferindo de verdade na tua vida e nas suas colheitas, né? E aí eu quero ler com vocês, para a gente se aprofundar um pouquinho mais, trazendo à luz da palavra de Deus, a passagem de Mateus, que está em capítulo 13, versículo do 3 ao 9. E eu vou ler com vocês para a gente discutir, tá? Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam. O que nós podemos tirar de lição, então,
dessa passagem. A gente vê aqui 4 tipos diferentes de solo. E o primeiro deles é o solo à beira do caminho, né, que cai a sementinha ali. O que acontece com a sementinha? Um solo à beira do caminho é um solo de terra batida, é um solo onde não há promessa de produtividade, né? O que acontece? O que essa sementinha quer dizer? Essa sementinha, ela é a palavra de Deus lançada pelo semeador, né? Então, os princípios de Deus para a tua vida, as promessas que Deus tem para a sua vida, o que você está fazendo com ela? Como que está o teu coração ao receber a promessa de Deus, a palavra de Deus? O teu coração está como o solo 1, que é o solo à beira do caminho, aquele solo, teu coração está como uma terra dura, aonde você até ouve a palavra de Deus, você até acha legal, até dá um joinha, nossa, que legal, bacana, mas você fecha o vídeo, fecha a Bíblia, ou às vezes nem lê a Bíblia, né? Ou às vezes vai à igreja, sai de lá e simplesmente é como se fosse uma palavra lançada ao vento. Você não consegue aplicar, você não consegue compartilhar, você não medita naquilo que Deus tem para tua vida. Você simplesmente é que nem aquela música, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Sua vida é desse jeito. Então, como que é o teu coração? Ele é como aí um solo à beira do caminho? Tem um segundo solo também, que é o solo pedregoso, né? O solo pedregoso é aquele que tem pedras no meio do solo. O que significa isso? A palavra ela é lançada, a sementinha é lançada, a plantinha começa a querer se desenvolver ali no início, só que não consegue aprofundar as raízes. Por quê? Porque há empecilhos ali no solo, no ambiente, né? Então tem coisas que precisam ser retiradas, que precisam ser resolvidas para fazer com que as raízes tenham profundidade, né? Então, o que significa isso? A palavra de Deus é lançada, a promessa é lançada e você até recebe essa promessa, você até faz ali, começa ali uma semaninha animada por motivação, porém depois que a motivação passa, não existe a disciplina e você simplesmente não continua no caminho. Aí você se afasta novamente, volta para os velhos hábitos novamente, porque não tem raiz, não tem profundidade, é um solo raso. Então, desses 2 solos que a gente falou até agora, você se identifica com algo, tem algo parecido aí na sua vida? Mas ainda tem o solo 3, que é citado na palavra de Deus, que é o solo com espinhos. O que é o solo com espinhos? A gente poderia falar, por exemplo, com plantas daninhas, né? Que nada mais são do que plantas invasoras que competem com as plantas ali principais da lavoura, competem por nutrientes, competem por água, por luz, por espaço, enfim, e impedem a planta de ter uma alta produtividade, né? Então, se a gente for fazer essa metáfora aí com uma sementinha, uma palavra de Deus lançada, nós poderíamos pensar, por exemplo, né, quando a gente é encharcado pelas preocupações da vida, como que a gente tem tentado resolver elas. A gente tem usado a palavra de Deus, a gente tem acreditado, a gente tem certeza das promessas do Senhor para a nossa vida, ou as preocupações, elas tomam uma posição sufocadora na nossa vida a ponto de nos fazer esquecer realmente de que há algo maior e a gente simplesmente fica ali, ó, como se não existisse mais nada e mais nada de importante nem na vida dos outros nem na nossa, além do que aquela preocupação que a gente tem que resolver, que aquele problema que a gente tem que resolver. Então, os problemas da vida vêm sufocando mesmo as promessas de Deus e a gente não consegue enxergar nada de diferente disso. Então, por mais que a gente tenha recebido uma palavra, por mais que muitas vezes a gente tenha recebido uma promessa, a gente simplesmente não consegue fazer nada com aquilo porque tem muita coisa sufocando a nossa vida, né? Então, esse terceiro solo com espinhos, eles nos mostram realmente as dificuldades e o quanto a gente tem que realmente trabalhar para remover certas coisas da nossa vida, para fazer com que a gente coloque foco naquilo que traz vida de verdade, naquilo que verdadeiramente pode resolver os nossos problemas. Isso não quer dizer que as nossas preocupações não são válidas,
né? Mas tem uma passagem bíblica que fala, 1 Pedro 5,7: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus sempre cuidou de nós e Deus sempre cuidou de tudo. Então, quando a gente tem a tranquilidade de saber que, independente da guerra que nós estamos vivendo, do problema que nós estamos vivendo, nós temos um Deus soberano, capaz de realmente resolver todas as coisas que nós não conseguimos resolver, a gente consegue encontrar uma paz que excede todo o entendimento, além das preocupações, né? E de novo, tem coisas que nós precisamos resolver, tem muitas coisas na nossa vida que dependem de nós e Deus espera isso de nós. Ele espera que nós resolvamos aquilo que precisamos resolver, porque Deus é o Deus do sobrenatural, do impossível, mas o possível você realmente tem que fazer, você realmente tem que ir atrás da sua vida, fazer as coisas acontecerem, mas as preocupações que você é incapaz de resolver, essas você tem que colocar na mão do Senhor, porque elas só te geram perturbação de paz, elas arrancam a tua paz, elas tiram a tua energia de viver, a tua vontade de fazer as coisas. Elas são nada mais do que um dreno para sugar você, para sugar sua vida, sua energia, sua alegria. Então essas coisas que você não consegue resolver é joelho dobrado no chão e muita oração e acreditar que mesmo que os teus olhos não estejam vendo, Deus está fazendo, Deus está trabalhando a teu favor e Deus está contigo. Então eu oro de verdade para que o teu coração ele seja como quarto solo, que é um solo fértil, né? E não um solo na beira do caminho, ou um solo pedregoso, ou um solo com espinhos, mas um solo fértil, um solo que recebe a promessa de Deus, um solo que recebe a palavra de Deus para a tua vida, que acredita nela em meio às circunstâncias, independente do que esteja acontecendo. Porque eu tenho uma coisa para falar para vocês, como eu falei no começo do vídeo, quando a gente descansa em Deus, o inimigo não quer que a gente sinta essa paz. Ele não quer que a gente viva o propósito verdadeiro que Deus tem para nós. Ele tenta de todas as formas nos distrair e nos impedir, com muitas mentiras e enganações, de acreditar na palavra e na promessa de Deus. E às vezes a gente até recebe uma promessa, às vezes a gente ouve uma palavra que faz sentido naquele momento e a gente tem tanta dificuldade, né, de falar assim, cara, realmente essa palavra foi para mim, eu vou me apegar nela, eu vou confiar em Deus. Não importa a dificuldade que eu tô passando, Deus está comigo. Porque quando vem a preocupação de verdade, por exemplo, o boleto para pagar que você não tem da onde tirar, é tipo assim, cara, o problema está aqui e ele é real. E agora, o que eu faço? Nessa hora, é realmente difícil você, tipo, cara, agora eu preciso acreditar, eu preciso confiar, Deus vai vir com uma intervenção. Mas Deus sempre vem, Deus é pontual, Deus é cirúrgico e Deus é um Deus, o nosso Deus é um Deus de emoções. Às vezes a gente tá passando por uma situação que você fala, cara, eu preciso pagar essa conta até hoje, no final do dia, o dinheiro não está aqui. De repente algo acontece, a situação muda e no final do dia você paga aquela conta. Por quê? Deus nos dá muita oportunidade de entregar e confiar. E tipo assim, às vezes não tem como o negócio acontecer e ele realmente quer nos testar e ver se a gente vai acreditar e vai acreditar até o fim. Isso aconteceu comigo várias vezes e eu vou contar uma história pra vocês até muito engraçada. Um dia eu tava aqui estacionei perto da escola que eu estudava aqui e eu fazia inglês e eu estacionei num lugar que não podia estacionar, mas eu tinha recém-chegado aqui praticamente. E aí eu estacionei o carro lá num lugar. E quando eu saí da escola à noite, o carro tinha sido guinchado. E eu estava com, tipo, o meu dinheiro contado. Eu não poderia nada dar errado. Não podia dar uma dor de cabeça para eu comprar um remédio. Não podia nada dar errado. De repente, o meu carro foi guinchado e eu tinha que pagar $400. Eu falei, que bacana, o que eu vou fazer agora? Gente, tipo assim, o dinheiro que era pra eu pagar o aluguel, parte do dinheiro, né? Eu peguei na hora, paguei os $400 e fui pra casa. E nisso eu falei, Deus, tá bom, o que eu faço agora? Me ajuda. E tipo assim, óbvio, né? Sempre confiando, orando e tudo mais. E foi muito lindo o que Deus fez naquela semana na minha vida. Eu fiquei, uau, cara, Deus não falha mesmo, nunca.
né? Foi uma falha minha ter parado num lugar que não podia, tudo bem, mas através disso veio uma grande lição. Naquela mesma semana, eu sempre compartilhava da palavra de Deus, né, no ministério da igreja. E naquela mesma semana, uma mulher da igreja chegou para mim e falou assim: Natália, Deus tem falado comigo essa semana, eu não sei porquê, eu não sei se você está precisando ou não, mas eu preciso fazer uma oferta para tua vida, porque você me ajuda muito e você tem compartilhado a palavra e eu sei que você nem pensa nisso. E, gente, eu sempre fui uma pessoa que eu nunca soube receber. Eu sempre, tipo, fui uma pessoa de dar, de doar, de ajudar. E eu, sabe, eu sempre fui uma pessoa com muita dificuldade de receber. Então, na hora que ela começou a falar, não, pelo amor de Deus, para com isso, não vai me dar, que é isso, de jeito nenhum. Ela, não, você me ajudou a fazer meu currículo, você isso, aquilo. Deus tá falando no meu coração, não sei por que, eu preciso obedecer. E eu falei, meu Deus do céu, que vergonha, né? Mas tá bom. Então, amém, irmão, muito obrigada, Deus abençoe. E aí, ela foi e mandou um tanto lá para minha conta. Na mesma semana, uma outra pessoa também me mandou uma mensagem falando: Ah, Natália, lembra quando você me ajudou? Não sei quando, onde, tá. Então, agora eu quero também te ajudar e eu quero te mandar não sei o quê. E, gente, fechou a conta exata do que eu precisava. E, tipo assim, é essa situação de não tem da onde sair, não tem da onde tirar e simplesmente acontece. Você fala, gente, sério. Só Deus para fazer isso na vida da gente. Então, muitas das vezes Deus nos dá a oportunidade de poder confiar, de poder aumentar a nossa confiança nele através dessas coisas, através dessas dificuldades. Na minha vida, todas as vezes que eu tive dificuldades, não importa quais, todas as vezes eu percebo que, tipo assim, como uma grande oportunidade de Deus para que eu possa confiar e me entregar ainda mais para Ele, porque Ele nunca falhou, nunca vai falhar. Isso é muito louco. Às vezes a gente gera expectativas sobre outras pessoas, mas a gente não gera esse tamanho dessa expectativa em Deus. Então a gente espera de pessoas como nós, que são falhas, mas a gente não espera desse tanto em Deus, né? Então, que a gente possa olhar para as dificuldades da nossa vida e falar, cara, aqui tem uma grande oportunidade, se eu confiar em Deus de todo o meu coração, e Ele agir em meu favor, com certeza a minha confiança vai aumentar, né? Então, começar a olhar para as dificuldades da vida como uma grande oportunidade que Deus está nos dando de mostrar a fidelidade dele para nós, né? E para fechar essa palavra, eu quero refletir com você exatamente sobre como nós temos cuidado do nosso potencial máximo, né, de frutificação nessa terra, o que a gente tem colhido do plano perfeito de Deus para nossa vida, se a gente está em linha, se a gente não está, e o que tem nos drenado de uma colheita excepcional em Deus, né? Analisar o nosso ambiente, analisar tudo ao nosso redor, analisar as pessoas ao nosso redor, os ambientes que estamos escolhendo ir, aquilo que a gente está alimentando, que está saindo de nós também, né? Fazer uma autoanálise mesmo. Estou vivendo uma vida que eu acho que está alinhada com os planos de Deus para mim, porque de Deus só vem coisa boa, ou cara, eu não tô, mas também tem muita coisa aqui na minha vida que tá me drenando e que eu poderia melhorar e poderia fazer melhor. E eu preciso alinhar, tirar essas pedras do meu solo pedregoso para poder frutificar, né? Verdadeiramente naquilo que Deus tem para minha vida. Porque Deus nos promete na palavra dele. Outra semente ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Uma sementinha lançada em terra fértil, ela não produz uma sementinha só. Ela dá de uma sementinha quantos frutos vem uma árvore. Então Deus é capaz de transformar a nossa única sementinha, se em solo fértil, em uma produtividade maravilhosa, gigantesca, onde a gente vive coisas que a gente nunca imaginou viver nesta vida, através de uma única, sabe, entrega, de uma boa intenção no nosso coração, de fazer as coisas alinhadas com a vontade de Deus, de termos boas escolhas, de sermos responsáveis e intencionais na nossa vida por tudo que a gente vai fazer. Então, Deus recebe tudo isso e Ele transforma e Ele faz transbordar o nosso celeiro. E a gente passa de verdade, mesmo nas dificuldades, a viver coisas sobrenaturais com Deus. Então é isso que eu venho te encorajar hoje. Eu venho encorajar você de viver uma colheita sobrenatural em Deus, lembrando que a responsabilidade
de fazer um solo fértil, de fazer um solo bem estruturado, limpo, ela é tua. Então você precisa de fazer boas escolhas para que a sementinha ela caia no teu solo fértil e ela venha com a mão poderosa de Deus frutificar 100 vezes mais na sua vida. Você plantou uma sementinha, ela vai frutificar 100 vezes mais, porque esse é o nosso Deus, é o Deus do sobrenatural e do impossível. Então que Deus te abençoe nessa semana, que você tenha uma semana de vitórias na presença de Jesus e que você venha a fazer colheitas extraordinárias em nome de Jesus. Te vejo no próximo vídeo.